Olá! Hoje a gente vai mergulhar na mente de uma figura, olha, monumental na história, Aristóteles. Mas, pense bem, ele não foi só um filósofo. Ele foi muito mais. Foi um organizador, um cara que literalmente construiu a arquitetura do nosso pensamento ocidental. E essa frase que a gente vê agora, ela é a chave mestra para entender o projeto inteiro dele. Para Aristóteles, sabe, conhecimento não era só um amontoado de opiniões. De jeito nenhum. Compreender o mundo era quase como um trabalho de engenharia. Era preciso desmontar, entender cada parte, cada função e depois montar tudo de novo num sistema que fizesse sentido. O que ele queria, no fundo, era criar um método para a própria razão. E é nisso que a gente vai mergulhar agora. Então, para entender esse arquiteto, a gente precisa primeiro conhecer o homem, né? E o mundo em que ele viveu. Ele não surgiu do nada, claro. Ele herdou uma tradição filosófica riquíssima. Mas a grande sacada dele, o grande feito, foi pegar tudo isso e organizar um sistema. Um sistema coerente e que, como a gente vai ver, durou muito tempo. Olha só a jornada dele, que vida! Começa lá em Estagira. Daí, passa 20 anos, nada menos que 20 anos, na Academia de Platão. Depois, se torna o tutor de ninguém menos que Alexandre, o Grande. Imagina isso. E por fim, funda a própria escola, o Liceu. É uma vida inteira, né? Totalmente dedicada a buscar e, principalmente, a organizar o conhecimento. E são justamente aqueles 20 anos na Academia de Platão que vão definir o grande ponto de virada. Foi ali, sendo o aluno mais brilhante do mestre, que Aristóteles afiou a mente. Só que foi justamente ao romper com uma das ideias centrais de Platão que ele achou seu próprio caminho. Um caminho, aliás, revolucionário. Essa divergência entre eles é simplesmente fascinante. Pensa assim, Platão olhava para os céus, sabe, para o tal do mundo das ideias, um lugar perfeito, abstrato. Já o Aristóteles, ele olhava para o chão, para os objetos, para os bichos, para as pessoas. Para ele, a essência, a verdade das coisas não estava em outro mundo. Estava aqui, ó, dentro das próprias coisas, só esperando para ser descoberta. E é isso, é esse o ponto crucial. Ele literalmente trouxe a filosofia de volta para a Terra e esse movimento, sabe, do abstrato para o concreto é a pedra fundamental, a base de toda a arquitetura de conhecimento que ele construiu. Tudo bem. Com a filosofia agora de pé no chão, no mundo que a gente pode ver e tocar, Aristóteles precisava do quê? De ferramentas para analisar esse mundo. E o liceu dele não era só uma escola, não. Era mais como uma oficina, um laboratório mesmo, onde ele forjou os instrumentos que a gente usa para pensar de forma racional. Imagina só a cena, um lugar totalmente dedicado à pesquisa empírica, sabe? Coletando dados sobre tudo, desde as leis de uma cidade até a biologia dos animais marinhos. E os alunos dele eram conhecidos como peripatéticos. Sabe por quê? Porque eles aprendiam caminhando, discutindo. Era um conhecimento ativo, vivo, que não parava. E aqui está uma das ferramentas mais poderosas que ele criou, o conceito das 4 causas. Para ele, era simples. Para entender qualquer coisa mesmo, seja uma estátua, um ser vivo, uma cadeira, era só responder essas 4 perguntas. É como se fosse um manual de instruções para entender o mundo. Mas ele não parou por aí, ele foi além. Ele sacou que não adiantava só observar o mundo, era preciso organizar o próprio pensamento. E para isso ele deixou para a gente o organon, que em grego quer dizer exatamente isso, instrumento, ferramenta. E o coração do órgão é o famoso silogismo. Aquele clássico, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Olha, hoje em dia isso pode até parecer simples, mas na época foi uma revolução. Pela primeira vez na história, existiu um método, um jeito de garantir que uma conclusão era 100% verdadeira, se as premissas também fossem. Ele basicamente inventou a prova lógica. Certo. Agora que a gente já tem as ferramentas para observar o mundo e para organizar o pensamento, Aristóteles mira na questão mais importante de todas, como a gente deve viver. E ele usa o mesmo método, a observação, para entender a natureza humana e o que realmente nos faz florescer. O objetivo final, para ele, é a tal da eudaimônia. É uma palavra que muita gente traduz como felicidade. Mas é muito mais profundo que isso. É sobre florescimento, sobre realizar nosso potencial máximo como seres que pensam, que usam a razão. E como se alcança essa tal de eudaimonia? A resposta dele é através da virtude. E para Aristóteles, a virtude não é um extremo, sabe? É sempre um meio termo dourado entre 2 problemas, a falta de algo e o excesso de algo. A coragem, por exemplo, que está aí na tabela, ela é o caminho do meio perfeito entre ser covarde e ser imprudente, destemido demais. Só que tem um detalhe. Essa busca toda não é solitária, de jeito nenhum.
E essa citação famosa dele resume tudo. O homem é um animal político. O que ele quer dizer com isso? Que a gente, por natureza, é um ser social. A gente só floresce de verdade quando está em comunidade. É por isso, então, que o Estado, a polis grega, existe. O objetivo final do governo não é só garantir segurança ou dinheiro, não. O propósito maior é criar as condições ideais para que as pessoas possam buscar e, quem sabe, alcançar a eudaimonia. A política, no fim das contas, é uma espécie de ética para o coletivo. No final, quando a gente dá um passo para trás e olha o tamanho da construção de Aristóteles, é uma coisa que impressiona, de verdade. Ele não só contribuiu com o conhecimento, ele estruturou o conhecimento. Olha só essa lista, é impressionante. Pensa um pouco na lógica formal. Antes dele, simplesmente não existia um sistema para validar um argumento. Ele criou isso do zero. Ou a biologia. Ele foi o primeiro a classificar centenas de espécies só com base na observação. Em cada uma dessas áreas, ele não foi só mais um. Ele foi um fundador. O cara que estabeleceu as bases que, de uma forma ou de outra, a gente usa até hoje. E essa estrutura que ele montou foi, nossa, incrivelmente resistente. O pensamento dele dominou a filosofia e a ciência no Ocidente por mais de 2000 anos. Para pensar nisso por um segundo. O trabalho de um único homem servindo de referência principal por 20 séculos. É algo surreal. E a influência dele ultrapassou barreiras culturais. Essa arquitetura da razão que ele criou foi adotada e adaptada pelos grandes pensadores da Idade Média. E não só no mundo cristão, mas no mundo islâmico também. Virou quase uma linguagem universal para quem quisesse investigar o mundo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? Aristóteles nos deu um sistema completo para organizar e entender o mundo dele. Um sistema baseado na observação, na lógica, na busca por um propósito. A pergunta que fica no ar é, e hoje? Quais são as ferramentas que a gente usa para dar sentido ao nosso mundo? E será que elas são tão coerentes, tão poderosas quanto as que ele construiu lá atrás há tanto tempo?